Eu vou tomar nota 1 nessa corrida. Olha a minha nota. Eu vou tomar nota 1. Você viu que eu parei do outro lado e você atravessou a rua? Sim. Você tem que esperar daquele lado, você tem que solicitar ali. O correto é, você solicitou da onde você estava, ou seja, do outro lado, é atravessar e esperar onde o motorista pode parar. Porque se eu paro do outro lado, igual, por exemplo, eu vim da outra rua e tinha um carro de polícia que veio logo em seguida de mim. Aí eu virei e ele foi direto. Mas eu não tinha certeza que poderia passar outro carro de polícia. Então, nesse tempinho que eu paro ali, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, a polícia vem, anota minha placa, eu pago R$293 de multa por causa de não fazer o passageiro atravessar uma rua, entendeu? Se a pessoa estiver num lugar de difícil para atravessar, por exemplo, for uma pessoa numa cadeira de roda, Um cadeirante e tal. Como que a pessoa, por exemplo, está lá no lugar ali, ó, por exemplo, longe da faixa de atravessar. Se a polícia chegar e ver um cara parando por uma pessoa necessitada de pé, porque será que eles multam? Nosso direito. Sim. Nós estamos perdendo nosso direito de uma pessoa idosa, Aham. falar no caso de uma pessoa idosa. O que eu fiz ali, atravessar sem faixa de pedestre, Sim. e correndo risco, eu também estou correndo risco. Sim. Entendeu? E que às vezes a pessoa olha para a pessoa assim, acha que a pessoa tá muito boa, Aham. não sei o quê. Mas, por exemplo, eu tenho problema de hipotensão postural. Sei. Eu não posso ficar em pé muito tempo que eu desmaio. Ah. Entendeu? Então a pessoa olha para mim e acha que eu sou muito. Não é? Sei, acho que você tá saudável e não é o caso. E não é o caso. Aham. Pra você ter ideia, eu deixei o carro lá em casa porque eu não tô podendo mais dirigir. Sei. Tô com o carro em Entendi seus Você pontos de entendeu? questionamento. Você falou, por exemplo, o caso do cadeirante ou pessoas debilitadas que não poderiam fazer, ou até mesmo você que Isso, que não- teria, se não fosse tem- atravessar da forma correta, teria que andar até a faixa de pedestre. Ali Mas- não era. Você vê, eu fiz uma travessia ali que não é certa. Aham. Nem pra mim, Sim. entendeu? E nem pra qualquer Assim, pedestre. o correto que deveria ter acontecido são 3 situações na minha visão. A primeira é o aplicativo avisar o passageiro que ali é proibido chamar um carro naquele lado da rua. Então, antes de você chamar, ou até mesmo o passageiro, mas eu não acho que isso é obrigação do passageiro, que nem todos dirigem e entendem das placas de trânsito que é proibido parar e estacionar. Então, o aplicativo avisar para que o passageiro, antes de chamar, já vai, faz a travessia segura e para no lugar correto para chamar o carro de aplicativo. Esse é o primeiro ponto. Certo. O segundo ponto que você falou da pessoa que tem debilitação de mobilidade ou coisa do tipo, eu vejo o seguinte, entra a questão do bom senso do guarda de trânsito e etc. Porque se eu paro num lugar que é proibido parar e estacionar, por causa de um cara que tem dificuldade de mobilidade e etc., eu estou infringindo uma lei de trânsito, que eu estou parando num lugar que não pode, mas as ruas, a cidade não acolhe da forma que deveria ser esse tipo de usuário. Então o guarda ele poderia sim me multar e largar para lá, assim como ele poderia falar, não, mas ele está buscando um cadeirante, uma pessoa que é idosa, seja o que for, falar, nesse caso aqui eu não vou mudar, aí entra o bom senso. Mas se você for olhar perante a lei, e não interessa quem eu estou buscando ou não. Se ali é proibido parar e estacionar, o passageiro, ou seja quem for, teria que buscar uma área para poder solicitar o carro ou coisa do tipo antes de fazer a solicitação do serviço, já que aquele lugar não é permitido. Então, assim, colocando a minha visão como motorista, eu não tenho como escolher, eu só me arrisco. Você me solicitou o carro num lugar que era proibido que eu parasse. Então, se eu paro ali, eu tô me arriscando a tomar uma multa. Aí chega um guarda, ele não quer nem saber se ele vai te ver em pé ou às vezes nem vai te ver e ele vai me multar. E uma corrida que me pagaria R$7, eu recebo uma multa de R$293, eu perco mais que um dia de trabalho. Então, eu prefiro parar do outro lado, às vezes até receber uma avaliação ruim e pedir o passageiro para atravessar do que correr esse risco. Eu não vejo outra forma de expor isso. Tem motorista que se arrisca, acho que é rapidinho, se arrisca. Eu prefiro não correr esse risco. A partir do momento que você não tem controle do que vai acontecer, porque quem pode me multar ou não é o guarda. A decisão vai ficar na mão dele. Mas então eu parar num lugar que eu não posso, eu estou guarda- infringindo a lei de trânsito. É o guarda que aparece na hora que te viu? Se passa um guarda, se eu paro ali para você, você viu que de um lado podia parar e do outro não podia porque era movimento de carro. Sim. Se eu paro ali, eu travo o trânsito, se tá vindo a polícia, ele olha, ele não vai procurar saber, será que ele tá buscando um cadeirante? Muitas vezes ele só passa de carro, anota minha placa. E 2 meses depois chega uma multa pra mim. Ele nem sabe que você... Ele não vai olhar a você situação, é um analisar, ele só vai anotar, ele só vai anotar minha placa. Só não sabe que você é E Uber, eu ainda entendo a questão dos policiais que fazem isso, porque imagina se toda infração de trânsito e etc, eles fossem parar para conversar, para entender.
eles não iam trabalhar fazendo outra coisa se não fosse isso, né? Eu, como trabalhador, para mim não faria, eu preferia, por exemplo, se eu soubesse que eu vou tomar uma multa ou o risco é muito grande, eu preferia às vezes até não fazer a corrida e abrir mão de um pequeno dinheiro do que correr o risco de tomar uma multa que vai acabar com mais que um dia de trabalho. Porque eu trabalho para ganhar dinheiro. Imagina se eu sempre me arriscar todo dia, cedo ou tarde eu vou tomar essa multa. Então eu prefiro não arriscar. Eu entendi a sua parte, o problema é que eu tô procurando entender a minha. Eu entendi o lado que você falou como passageira, que você sempre pediu ali, que todo mundo vai e tudo mais. Mas é o que eu falei, os motoristas arriscam. Eu já tomei multa no aeroporto de Confins, por exemplo, porque eu parei para o passageiro vir até mim, ele estava atravessando a faixa de pedestre, o guarda veio e anotou minha placa. Falei, cara, eu tô esperando o passageiro. Ele falou, quem tem que esperar é o passageiro, não você. Você tá estacionado. E me deu uma multa. Aquele dia eu tomei uma multa de mais de R$290 para pegar uma corrida de 48, se eu não me engano, R$58. E eu ainda tenho o custo do carro, custo do combustível. Ou seja, eu perdi quase R$300 para ganhar 30. E fora o trabalho. Aí eu falei, pô, a partir de hoje eu não me arrisco em tomar multa, porque senão eu vou trabalhar para pagar. Vou pagar para trabalhar, né? Me deu uma nota 4. E olha o relatório que a Uber me mandou aqui, ó. Desembarque inadequado. O usuário informou que o local de destino parecia inseguro. Analisamos todos os relatos que violam o código de comunidade da Uber. Em casos graves, podemos bloquear sua conta até que a análise seja concluída. A mulher me chama o carro no lugar de proibido parar e estacionar. Eu paro do outro lado da rua e peço para ela atravessar. Explico o porquê. E ela me dá a nota 4. Só porque eu expliquei, senão era nota 1. E a Uber ainda ameaça bloquear minha conta. Tá certo.